Neste ano eleitoral, o Jornal da Alvorada reafirma o seu compromisso com a informação responsável, o pluralismo e o interesse público. Como parte desse compromisso, abrimos espaço de maneira isonômica a todos os pré-candidatos a cargos eletivos, assegurando à nossa audiência o acesso às diferentes visões e propostas. Nesse sentido, recebemos hoje em nossos microfones o jornalista Tony Rodrigues, pré-candidato ao governo do estado do Piauí pelo Partido Liberal. Boa tarde, jornalista Tony Rodrigues. O senhor construiu uma história sólida no jornalismo, marcada por independência e posicionamento firmes. O que motivou neste momento a decisão de colocar o seu nome como pré-candidato ao governo do estado do Piauí? Boa tarde a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da rádio Alvorada FM. Eu fui convidado, na verdade, já era um adepto, não é, do Partido Liberal, da direita no estado do Piauí, já seguia a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro e fui convidado para representar a direita patriótica do Piauí através do Partido Liberal como pré-candidato a governador. Estou aqui cumprindo o meu compromisso com a verdade, o meu compromisso com o estado do Piauí. Como você disse, já são mais de 30 anos de atuação no jornalismo do estado do Piauí, onde eu busquei, acima de tudo, a verdade e a defesa dos interesses da sociedade. Uma das coisas também que eu sempre coloco, né, são 3 características básicas que orientam a minha atuação. É ser verdadeiro, defender o interesse público e nunca ser um robô. Então, em função desse compromisso, eu me coloco à disposição da sociedade piauiense para disputar e, evidentemente, lutar pela transformação do nosso estado no futuro breve. Boa tarde, Tony. Júnior Alencar. Boa tarde, Júnior. Gostaria de perguntar para o senhor, grande jornalista, estamos aqui falando para aproximadamente 10 cidades ao redor aqui da nossa região, ao vivo pelo YouTube, Rádios Net. Prazer enorme ter aqui na nossa emissora, nessa entrevista aí. Bom, ao longo da sua carreira, o senhor conquistou aí muita credibilidade junto ao público, né, como jornalista, ao deixar a posição de observador para ingressar diretamente na política. O senhor acredita que sua atuação passada pode ser questionada quanto à imparcialidade? Como responde a esse possível contraponto? O senhor consegue me ouvir? Júnior e ouvintes, estou lhe ouvindo bem. O posicionamento é o seguinte, esse posicionamento eu já defendo há muitos anos, né? Eu trabalhei, como você sabe, em praticamente todos os meios de comunicação aqui do estado, já apresentei programas de televisão, programas de rádio, e toda a vida eu defendi o seguinte: o jornalismo ele é imparcial do ponto de vista da notícia, mas o cidadão ele pode e deve ter o seu posicionamento político. Então o jornalista ele tem que ser imparcial quando ele vai transmitir uma notícia, mas ele não pode abdicar dos seus direitos e da sua condição de cidadão, de participar dos debates públicos, dos debates políticos, de contribuir com a transformação da sociedade para melhor, que, aliás, também é uma das funções do jornalismo. O jornalismo é questionador por natureza. Quando se questiona, se está buscando solução para os problemas do povo. Então, na política, a gente atua em defesa da sociedade. Eu acho que não existe nenhum confronto ético e nenhum problema de imparcialidade, porque, como jornalista, eu sempre atuo respeitando esse princípio de ouvir todos os lados de uma mesma história, de ouvir todos os lados de uma determinada situação, para trazer ao povo, ao julgamento popular. É o povo que deve julgar. Eu acredito que também na política a gente se submete ao julgamento popular e colocando na população a obrigação, não é, que é de todos, não é, de participar do debate público, de contribuir com as eleições de qualquer modo, mas, acima de tudo, de observar a importância do debate, não é, das propostas que são apresentadas para que se faça um julgamento correto. Então, o povo é que vai julgar. O senhor é pré-candidato pelo PL, partido que tem como um de seus principais lideranças nacionais o senador Flávio Bolsonaro. De que forma essa vinculação nacional impacta positiva ou negativamente a construção da sua candidatura no cenário estadual? Bom, ela impacta positivamente porque é o que eu acredito, não é? Eu sou convicto das ideias liberais desde sempre. Eu estive com o senador Flávio há uma semana, mais ou menos, em Brasília, conversamos bastante sobre os destinos das pré-campanhas, tanto dele quanto a minha,
sobre os destinos do país e do nosso estado do Piauí. E um dos questionamentos que ele me fez foi como trabalhar o desenvolvimento do estado do Piauí, que hoje enfrenta graves e gritantes dificuldades pela falta de emprego, pela dependência excessiva dos programas sociais, pela quantidade imensa de empresas que estão fechando suas portas. E eu acredito que nós temos apresentado ao longo dessa pré-campanha e também ao longo da nossa atuação como jornalista nos editoriais, aquilo que nós acreditamos para resolver, para confrontar e resolver estes problemas. Como eu disse, que são graves e urgentes. Eu não vejo nenhum ponto negativo, vejo também que em momentos outros o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma votação de mais ou menos 25% a 30% em média aqui no estado do Piauí, porque não tinha representação legítima no processo eleitoral. Hoje tem o PL, que é um partido totalmente focado nas pautas libertárias do liberalismo, democrático e, consequentemente, uma representação ativa para defender os princípios daquilo que nós acreditamos em defesa, não do bolsonarismo, estou dizendo em defesa da sociedade piauiense. Nós tivemos aqui, nas eleições de 2018, cerca de 400 mil votos, vamos colocar não o percentual. Em 2022, 400 mil votos de novo, a média mais ou menos 400 mil votos. Nosso objetivo é levar essa votação para uma representação dentro daquilo que a gente acredita que é possível de se alcançar. Mas, acima de tudo, representando bem as ideias do nosso partido. Nós estamos conversando com o jornalista Tony Rodrigues, pré-candidato ao governo do estado pelo PL. O Partido Liberal, Tony Rodrigues, ocupa hoje um campo de oposição ao PT, né? Na sua avaliação, esse posicionamento pode representar um desafio em um estado onde o Partido dos Trabalhadores ainda possui uma forte presença eleitoral? Eu acredito o seguinte, meu caro, que as pessoas votam no PT. As pessoas votam, por exemplo, no atual governador, mas elas votam sabendo que estão votando num mentiroso. Estão votando numa pessoa que tem infelicitado o Estado, tanto através dele próprio, que foi secretário de Fazenda, representante, por exemplo, do governos anteriores, do seu padrinho político, que é o ministro da Fome, Wellington Dias. Então, essa verdade está sendo colocada continuamente. Quais foram os índices que nós alcançamos ao longo dos governos do PT? Nós temos estabilizado a condição do Piauí no âmbito do PIB nacional. O PIB é o Produto Interno Bruto e a sua participação na formação do PIB nacional, ele constitui 0,6% nos últimos 25 anos, sem nenhum tipo de aumento, sem nenhum tipo de alteração. O que nós tivemos aqui foi um aumento da pobreza extrema, as pessoas chegando a condições miseráveis e deploráveis de sobrevivência, em que, aí pelos anos 2000, nós tínhamos em torno de 800 mil pessoas com uma população bem menor, vivendo nessas condições. E hoje o Piauí tem cerca de 1.300.000 pessoas que passam fome e que dependem excessivamente dos programas sociais. Então, eu quero dizer que programas sociais em benefício do povo mais pobre serão todos mantidos. Mas nós pretendemos combater a corrupção alojada no coração do PT e do governo e, com isso, economizar cerca de 6 bilhões de reais ao longo de 4 anos, porque alcança mais ou menos 1,5 bilhão por ano os índices de desvios, de recursos que são destinados para licitações que favorecem 2 ou 3 empresas, todas ligadas, consorciadas com o próprio governo, para obras que não funcionam. Você mesmo aí na região deve já ter recebido denúncias e já deve ter presenciado histórias de rodovias que custam os olhos da cara, mas que, na verdade, 2, 3 meses depois, ou apenas diante da primeira chuva, começam a aparecer buracos incontáveis e parece até que a gente está visitando uma cratera lunar. Eu posso citar exemplos vários. Temos o caso aqui nas cercanias de Teresina, da rodovia PI 113, que liga Teresina a José de Freitas, realizada há menos de 2 anos, completamente esburacada. Temos a rodovia 215, PI 115, entre Campo Maior e Coivaras, que foi inaugurada em setembro passado, a um custo de mais de 20 milhões de reais, já está completamente esburacada. Temos a PI 140, Teresina Palmeirais, completamente esburacada. Temos a PI 367, entre Altos e José de Freitas, que foi construída também há pouco tempo, ao custo absurdo de mais de 20 milhões de reais, completamente esburacada. Tanto é que ontem eu vi os arautos do governador fazendo uma comemoração que ele tinha construído um trecho de 23 quilômetros
da rodovia que leva ao Santuário de Santa Cruz dos Milagres e ao custo absurdo de 17 milhões de reais. Aí eu pergunto, quanto tempo vai durar essa estrada? Até a próxima chuva? Porque são estradas sonrisal. Então a gente combate o que o PT tem feito de mal ao povo do Piauí, falando a verdade, sendo crítico, mas também apresentando as perspectivas de solução para a nossa população, sobretudo os mais pobres, que são a grande preocupação da nossa pré-campanha e que serão a grande preocupação do nosso governo se conseguirmos a eleição, gratificados pela vontade do povo. Tony, as pesquisas mais recentes indicam vantagem do atual governador Rafael Fonteles, que busca a reeleição. Como o senhor analisa esses números? Eles refletem a realidade do eleitorado ou ainda está mudança no cenário? Bom, eu acredito que, como eu digo, as pessoas podem até votar no Rafael Fonteles, mas elas sabem de antemão que estão votando num elemento mentiroso, marcado acima de tudo pela mentira. Então, qual a razão que eu teria, por exemplo, para acreditar nessas pesquisas? Nós também temos feito pesquisas que consumimos internamente para avaliação dos nossos movimentos de pré-campanha. Mas essas pesquisas que são divulgadas e que colocam o governador com uma vantagem muito ampla, são iguais àquelas que colocavam o Fábio Novo na disputa eleitoral de Teresina, ganhando no primeiro turno, e que quando se abriram as urnas mostraram a vitória esmagadora do atual prefeito Silvio Mendes, ou como aquelas, voltando um pouco no tempo, em 1994, que mostravam o Átila Lira com cerca de 80% da predileção popular, enquanto o Mão Santa, coitado na época, não chegava a 20 pontos. Ou ainda, vou citar aqui um caso do PT, antes do PT chegar ao poder, o então governador Napoleão, em 2002, tinha 45 pontos percentuais e o Wellington Dias tinha apenas 17%. Então, evidentemente que numa eleição a gente não tem que basear na vontade dos institutos de pesquisas que estão todos ganhando muito dinheiro do governo do Estado. Fala-se em contas de milhões de reais. A gente tem que acreditar na vontade do povo, na decisão do povo, naquilo que o povo quer de melhor para o Estado do Piauí. E é por isso que eu coloco o meu nome à disposição. Eu vou contra o coro dos contentes, porque acredito principalmente na decisão popular. Então é isso, São João do Piauí, Rádio Alvorada FM. Você que ligou o rádio agora, estamos conversando aqui com o jornalista Tony Rodrigues, está colocando seu nome à disposição como pré-candidato ao governo do Estado. Tony, na sua avaliação, você citou aí antes da pergunta da Mariana sobre problemas em asfaltos, estradas, PIs. Quais são hoje os principais problemas que o nosso Estado enfrenta, que exigem, assim, na sua opinião, respostas urgentes? Bom, eu queria aproveitar, eu esqueci no começo, mas devo pedir desculpa pelo lapso, agradecer não apenas a vocês aí e aos ouvintes, mas também ao nosso amigo Abel, com quem nos encontramos recentemente, tivemos a oportunidade de apresentar alguns dos nossos projetos para o Estado do Piauí. Eu vejo como um dos principais problemas hoje no Estado do Piauí o problema do abastecimento de água. Depois que o governador privatizou o sistema de águas e esgotos do Estado do Piauí, a situação piorou consideravelmente, quando a gente vê, por exemplo, que antes a pesquisa não conseguia resolver, porque o próprio governo do PT, os próprios governos do PT faliram a AGESPISA. A AGESPISA ela vinha numa situação de recuperação desde o governo do Freitas Neto, quando ele zerou completamente o endividamento da empresa e colocou o seu endividamento para o Estado do Piauí. Quando o PT assumiu, eles não apenas construíram um novo endividamento, mas o elevaram para mais de 2 bilhões de reais e terminaram por vender a empresa por em relação ao valor que ela realmente tinha. Então eu acho que o problema de água, discutir a retomada, porque é um setor social da maior importância. Hoje a empresa que administra o sistema de águas não se preocupa com as pessoas mais pobres que não podem pagar pelo consumo, não é? E isso não pode ficar sendo eternamente sustentado pelos outros entes federados. O Estado do Piauí terá a responsabilidade compartilhada com a sociedade, será aberta a discussão a retomada, por exemplo, do sistema de águas e esgotos do Estado do Piauí para o controle do governo do Estado. Outro problema que a gente vê é a questão do desemprego. Nós temos hoje no Estado do Piauí uma questão que precisa ser analisada com muita cautela, mas também com muita responsabilidade, que é a questão dos programas sociais. Bolsa Família, por exemplo, hoje contempla cerca de 650 mil pessoas, mas você só tem cerca de 400 mil pessoas com carteira assinada.
Então, isso precisa ser resolvido com geração de emprego. Eu estou propondo, o nosso plano de governo propõe a criação de 150 mil empregos nos primeiros 2 anos de governo, através da redução dos nossos impostos, de 22,5% para 17%. Reordenamento administrativo. Né? Tem muita secretaria que não está funcionando para absolutamente nada. E realização de grandes obras, impactantes obras de construção civil. Eu vejo ainda uma questão muito importante, que é o deslocamento de alguns equipamentos, como, por exemplo, o terminal de petróleo, que hoje funciona em Teresina, já em condições precárias, estrangulado ali na região do Grande Liceu, e nós temos a meta de transferir ou criar um novo terminal ali na região de Altos, né, aproveitando a via férrea que vem de Fortaleza, dos portos do Ceará, diretamente ali para aquela região. E um terceiro ponto, como eu estou falando, a questão do desemprego. A nossa ideia é criar 150 mil empregos ao longo de 2 anos com essas medidas. Criaria também aqui um outro conceito sobre segurança pública, porque a segurança pública hoje ela é uma das grandes preocupações da sociedade. Imagine você que é uma segurança pública partidarizada e politizada, que em grande parte está sendo utilizada para que realmente se faça campanhas políticas para alguns elementos ali dentro da segurança, como, por exemplo, militares, como, por exemplo, delegados. Eu acho que segurança tem que ter a obrigação de garantir a segurança do povo, a tranquilidade do povo, e não ser usada dessa maneira infame, como o governo do Estado está usando o aparato público contra o cidadão de maneira dupla, tanto não garantindo a segurança propriamente dita, quando ainda se utilizando desse instrumento institucional para benefício próprio de alguns dos seus integrantes, próprio e eleitoreiro, o que eu considero deplorável. Tony, o senhor ainda não exerceu funções no Executivo. Em um cenário que exige capacidade de gestão, articulação política e entrega de resultados, o que o credencia para assumir o cargo de governador do Estado? Bom, eu tenho 35 anos como jornalista, fui em 2 oportunidades vereador, tive participação na política do meu município, em Altos, tenho acompanhado a política do Estado ao longo de mais de 30 anos, de perto, e evidentemente a gente tem que considerar que a ação executiva ela não é exercida unicamente pelo governador, ele vai se cercar de pessoas capacitadas, de pessoas técnicas, de pessoas comprometidas, e muito diferente daqueles que hoje estão ocupando secretarias. Você vê que hoje saíram 11 secretários que são ou deputados ou pré-candidatos que passaram 3 anos e 3 meses se utilizando da estrutura do Estado para fazer campanha. Então, uma das coisas que nós vamos acabar é isso: o Estado não vai ser utilizado para fazer campanha política eleitoral. E com relação à questão do preparo, o próprio governador hoje do Estado não tinha sido executivo em um momento ou outro. Ele foi um arremedo de secretário de Fazenda e não resolveu. Agora meio-dia, 57 minutos, estamos ao vivo. De Tinha volta, caído Tony. aqui. Só para fechar pode o raciocínio, continuar, por gente, gentileza. Só para fechar o raciocínio, eu acho que essa questão por exemplo, eu achei que todos os governadores do Estado, alguns apenas tinham sido prefeitos, mas antes de serem prefeitos também não tinham exercido funções do Executivo. Então, eu acho que a função do Executivo ela requer compromisso com a sociedade, respeito ao dinheiro público e valorização do trabalho da máquina administrativa dos servidores. Eu considero que preenche os requisitos, porque ao longo de toda a minha atuação eu tenho me comportado principalmente com respeito ao interesse público. Tony, por gentileza, uma última pergunta, o nosso tempo já se esgotou aqui. Pois não. O senhor mencionou o problema da água, que é realmente um problema seríssimo no nosso estado, em vários municípios, principalmente aqui no território Serra da Capivara, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, por exemplo, né? E aqui, na nossa região, é um problema bastante crítico. O senhor propõe que o Estado retome o controle, ou o senhor assina embaixo também
o trabalho da Águas do Piauí? A nossa opinião, como seria Não, eu não assino a sua o proposta? trabalho da Águas do Piauí. Eu acho o trabalho da Água do Piauí pior que o da AGESPIS. O que eu coloco sempre é o seguinte: você tem que ter uma empresa pública preocupada com o interesse público e com o interesse, acima de tudo, social. A empresa AGESPIS, ao longo dos anos do PT, ela foi utilizada predominantemente para fazer campanha de elementos que não tinham nenhuma notoriedade, nenhum compromisso. Gente que se elegia deputado estadual, deputado federal, utilizando o dinheiro da empresa. Gente que faliu a empresa, como o último presidente da GESPISA, o senhor Zé Santana, e que agora, depois da falência, é pré-candidato a deputado federal. Quer dizer, mantendo, depois de falir, ainda vai ser candidato e, se possível, estou vendo aí que existe um grande apoio da máquina partidária. O governador chegou a criar uma secretaria para ele. Ou seja, o compromisso não é com o povo. Então, eu acredito que resolver problemas como esse, primeiro, é empresa pública, porque tem compromisso público e compromisso social. Discutir isso com a sociedade. Acho também que, como se trata de uma região de semiárido, nós temos que ter equipamentos complementares, como poços de profundidade, temos que ter açudes, barragens, que são soluções encontradas nos países onde as coisas dão certo. Nós temos aí na região de vocês, na região do semiárido piauiense, cerca de 400 poços existentes e que poderiam garantir de maneira adequada o abastecimento das comunidades. 300 desses poços, eles estão precisando de novos equipamentos e de melhoria nos equipamentos existentes. E mais ou menos 100 desses poços precisam ser concluídas as suas perfurações para que eles passem a atuar no sentido de gerar o abastecimento de água das comunidades da região do semiárido. Mas eu acredito que toda essa questão ela vai passar por uma ampla discussão dentro da própria campanha eleitoral, não é? Para que a gente chegue a um denominador comum. Digo mais uma vez, discutindo com a sociedade, se eleito governador, não vai ser uma decisão imposta de cima para baixo, vai ser uma decisão onde a gente vai nivelar o nosso debate com o povo para que seja uma ação compartilhada com a própria população. Caso eleito, quais seriam as 3 primeiras medidas práticas do seu governo nos primeiros 100 dias de gestão, Tony? Primeiros 100 dias de gestão, iríamos trabalhar no sentido de conhecer a realidade econômica e financeira do Estado do Piauí. O que o Estado do Piauí tem como repasse constitucional? Quais são os montantes de repasses constitucionais do Piauí? Quais são os valores de repasses voluntários através de convênios? Quais são os montantes reais dos empréstimos e no que eles foram aplicados? Vamos fazer uma auditoria. Na sequência, vamos encaminhar todos os procedimentos para a resolução. Aquilo que for necessário encaminhar para o Ministério Público ou para ações judiciais, no sentido de reparar os danos causados ao erário público do Estado do Piauí. Esse seria o nosso primeiro e mais importante ato, que seria a decretação de um momento ali emergencial para a gente entender a realidade econômica e financeira e encaminhar as soluções. O segundo ponto seria a redução da carga tributária draconiana de 22,5% para 17%. A gente iria permitir o ressurgimento e o surgimento de pelo menos 35 mil empresas que fecharam suas portas nos últimos 5 anos e garantir com isso a geração de pelo menos 150 mil empregos, que eu considero fundamentais para que a gente trabalhe a recuperação socioeconômica do Estado. Acredito que grandes obras também, grandes obras e impactantes obras, precisam ser retomadas e realizadas em consonância com o governo federal e com os municípios também, para que a gente possa, teria uma terceira medida, buscar o amparo do governo federal para realizar obras de impacto, como, por exemplo, a cidade de Teresina hoje precisa de muitos viadutos, nós precisamos de obras de grande valor dentro do Estado, rodovias que prestem para o povo, não é? De qualidade para o povo. Outro dia vi também uma rodovia na região dos Cerrados, que foi construída há menos de um ano e que já está completamente esburacada. Então, acredito que você direcionar os recursos para onde for necessário, combater a corrupção. Nós temos aí cerca de 6 bilhões de reais em um período de 4 anos que se perdem nos descaminhos das irregularidades praticadas pelos governos, mas principalmente pelo governo atual do senhor Rafael Fonteles. Então, buscar, primeiro de tudo, conhecer a realidade, diminuir a questão da carga tributária e combater a corrupção de forma eficaz para garantir que o dinheiro do povo seja aplicado em benefício do povo.
Tony, agradecemos a sua participação e deixamos os microfones abertos para suas considerações finais. Eu agradeço a vocês, eu sou grato a vocês. Acho que esse projeto de levar a voz dos pré-candidatos ao povo, diretamente ao povo, é muito importante. O veículo rádio é, para mim, dos mais importantes e fundamentais para a comunicação. Inclusive, comecei minha profissão no rádio, na Rádio São José dos Altos, em Altos, Piauí. Eu tenho muito orgulho de, ao longo de muitos anos da minha vida, ter sido radialista, como jornalista. E, logicamente, agradecer ao Abel Landim, que é um grande amigo, agradecer à população de São João do Piauí, não é, pela paciência em nos ouvir e, acima de tudo, me colocar à disposição para novas entrevistas e novos diálogos. Muito obrigado a vocês.